Graça e paz, meus irmãos, amém? Boa noite a todos. Louvamos a Deus pela oportunidade de mais uma vez de estarmos aqui, reunidos, em nome do Senhor Jesus, em torno da sua palavra. Louvamos a Deus pelo avanço missionário que fizemos ontem no sítio Pedra Branca, uma oportunidade maravilhosa de estarmos ali como igreja, pregando a palavra, e fomos eu, o Kleiner, os meninos, a família toda, e foi uma experiência, a primeira oportunidade dos meninos de estar no avanço, e foi uma bênção, graças a Deus. Estamos esperando já o próximo, já estava falando com o pastor Érico hoje, foi ansioso já para o próximo, para nós podermos estar ali. É um privilégio a igreja poder compartilhar essa palavra, e num lugar tão distante, uma vida que às vezes tão sem perspectiva e sofrida, e a gente chega lá trazendo a palavra do Senhor. Quero aproveitar a oportunidade para avisar os irmãos e irmãs que nós encerramos o nosso primeiro livro. Se você não leu nenhum livro esse ano ainda, você perdeu a oportunidade de estar conosco lendo o livro do Philip Ryken, Quando os Problemas Aparecem. Nós terminamos há 15 dias, amanhã vai fazer 15 dias que nós terminamos o livro, fizemos uma reunião de encerramento presencial, mas nossas reuniões são online, são reuniões na modalidade remota, e eventualmente fazemos uma reunião presencial. E agora nós vamos ler um segundo livro nesses meses de abril e maio. Vão ser 8, pelo menos estou estimando que sejam 8 reuniões, lendo esse livro, que é o Deuses Falsos, do Timothy Keller. São 7 capítulos e um epílogozinho ali, mas que tratam de... muitas vezes a gente acha que não é idólatra, né? A gente, não, o que é isso? Idolatria é para esse povo que se curva a imagens, e como diz João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e a gente, o Timothy Keller, ele define ídolo como tudo aquilo que nós tememos mais ou amamos mais do que o próprio Deus, e é constante na nossa vida nós nos curvarmos a vários desses ídolos, quer seja pessoas, familiares, quer seja coisas, a desejos que nós temos. E aqueles que quiserem ler conosco, de repente você quer ler um livro, diz, não, nunca li um livro inteiro, você quer ler um livro com a gente, só me dá um nome, eu vou falar para você do compromisso que nós fazemos semanalmente, e vamos estar lendo esse livro do Timothy Keller, Deuses Falsos. E gostaria então de convidar os irmãos para os estudos vão começar de amanhã a 8, tá bom? Dia 7 de abril. E eu queria convidar os irmãos já a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Os irmãos sabem, aqueles que estão acompanhando, e espero que estejam divulgando também, e lendo, estudando em casa, nós estamos fazendo uma série de sermões desde o último domingo de fevereiro. Nós interrompemos somente com o aniversário da SAF, afinal de contas, aniversário da SAF, mas nós estamos fazendo uma série de sermões da ceia até a ascensão de Cristo, coincidindo exatamente no domingo da ressurreição, que vai ser o terceiro domingo de abril. Nós vamos estar falando exatamente sobre a ressurreição de Jesus. Mas tivemos falando sobre a ceia já, o Getsemane, Pedro negando a Cristo, e hoje nós vamos falar de um momento também, um momento, talvez o clímax da história da redenção, que é a crucificação de Jesus. Lucas 23, todos os evangelhos tratam desse momento da nossa redenção, o momento da vida, o momento da morte do nosso Salvador, mas eu gostaria de que nós separássemos esse texto de Lucas 23, verso 33, até o verso de número 49. E nós vamos ler, e nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria e graça, e nós vamos meditar nesse texto, vamos louvar ao Senhor ao final, em nome de Jesus. Vamos ler? Lucas 23, palavra inspirada do Senhor, nos diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Oremos, meus irmãos. Meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porquanto ela é maravilhosa, Senhor. Que verdade extraordinária para as nossas vidas. Que possamos hoje, Senhor, meditar na cruz do nosso Salvador e nela encontrar perdão para os nossos pecados, nela encontrar redenção, nela encontrar salvação, nela encontrar a glória e a vitória do Cordeiro, que foi morto sim, mas ressuscitou. Ó Deus, fala conosco, Senhor, apesar de nós. O Senhor conhece a nossa natureza e sabe que nós somos pó e cinza. Estamos diante de um Deus santo, todo-poderoso, vitorioso sobre o nosso maior inimigo, que é a morte. E em nome de Jesus, que vive, que reina, nós te rendemos glória, honra e louvor e pedimos, suplicamos que o Senhor nos dê mais da tua graça nessa noite. Abençoa a tua igreja, o teu povo, que nesse dia, ó Deus, está também reunida em tantos lugares, adorando o teu nome, ó Deus, buscando a tua presença. Livra o teu povo do erro, do engano, Senhor, do mundanismo, e em nome de Jesus, escuta a nossa oração, fala com a tua igreja, aperfeiçoa-nos até o dia de Cristo. Assim que nós oramos, agradecidos pela presença do teu Espírito Santo e pela tua palavra, a oportunidade de tê-la conosco aqui. Completa a tua obra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vimos então e estamos num momento da história do nosso Salvador, em que Jesus, ele tem tomado a sua última ceia com os seus discípulos. Ele vai para o Getsêmani, ali ocorre a sua prisão, ele é levado à casa do sumo sacerdote, de lá ele é levado até Pilatos, Pilatos o envia para Herodes, depois Herodes retorna ele para Pilatos, Pilatos faz um julgamento público em que acaba por sentenciá-lo à morte, uma vez que os judeus não poderiam fazê-lo, e libertar um criminoso chamado Barrabás. E agora Jesus ele vai em direção até o lugar onde ele vai receber a sua sentença. Ele já foi chicoteado
pelos soldados romanos, ele foi humilhado publicamente com uma coroa de espinhos e um manto escarlate, e ele foi esbofeteado, e tudo ele suportou, e ele vai conduzindo, e ao que parece, Jesus, no meio do caminho, ele ou cai, ou ele de alguma forma, aquele cortejo, ele vai mais lento do que o que os soldados esperam, e toma um homem chamado Simão, ele é de Cirene, vai ser pai de possivelmente dois membros da igreja que vão ser conhecidos depois em Atos dos Apóstolos e vão ser mencionados, que é Alexandre e Rufo, e esse homem, ele é possivelmente um prosélito ali, ajuda a carregar essa cruz até o Calvário. Lá, Jesus é pregado na cruz e ele é erguido naquele madeiro. E começa então os seus últimos minutos de agonia antes de se entregar totalmente à morte. E foi esse o momento que nós lemos aqui. Jesus está no Calvário, está na cruz, e diz a Bíblia que ele é colocado não sozinho, ali é próximo à cidade, e todas as pessoas que passam por ali conseguem ver aquele espetáculo, a morte daqueles homens, não somente de Jesus, mas dois criminosos que são crucificados, um ao seu lado direito, outro ao seu lado esquerdo também, em cruzes. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, a despeito de todo esse relato que nós tivemos aqui, sobre 3 confissões que nós vemos aqui nesse texto. 3 confissões. E diante dessas confissões, nós chegássemos a uma ideia que me parece central em todas elas, de que a cruz, apesar de toda essa agonia e dor que nós não temos nem condições de imaginar o certo que foi, ela não é apenas, ela não parece ser no Evangelho, ou no relato do Evangelho, um momento de fraqueza, nem no relato da redenção, um momento de fraqueza. A cruz não é sequer uma derrota na história do Evangelho da Graça, na história da redenção. Na verdade, a cruz é a maior vitória de todas, onde Jesus está não apenas sofrendo, o servo sofredor descrito por Isaías, mas ele está ali vitorioso, vencendo, proclamando a si mesmo como Filho de Deus e como Rei. Jesus está reinando na cruz. Eu gostaria de compartilhar essa ideia que me passou quando eu estava meditando nesse texto, em 3 confissões que vejo aqui. A primeira delas é uma confissão que é feita, aliás, todas as confissões aqui não são feitas por pessoas que nós esperássemos que confessassem nesse momento pelo menos, e que Jesus era o Filho de Deus, e que Jesus era o Rei dos Reis, mas sim, nós vemos as pessoas as mais inusitadas fazendo essa confissão. A primeira delas é Pilatos, muito provavelmente movido por uma intenção de provocar os judeus, ou de algum intuito de zombeteiro, de zombar com aquele homem que foi apresentado como rei dos judeus. Ele manda escrever numa placa o motivo pelo qual aquele homem estava sendo crucificado. Aqui no texto de Lucas ele diz que é escrito: este é o rei dos judeus, mas no relato de João 19, verso 19, diz que ele escreveu: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E toda a humilhação e tanta vergonha e dor, longe de ser um sinal de derrota, na verdade é a demonstração que o nosso Salvador, que o Rei, está se entregando como sacrifício pelos nossos pecados. Ele está tão somente cumprindo tudo o que era necessário para que o Rei, para que o Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, fizesse, e para que através do seu sacrifício nós fôssemos reconciliados com Deus. A lógica da criação, da queda, os irmãos já conhecem, mas não faz mal repeti-la aqui. É que, de fato, Deus criou o homem lá no Éden, os irmãos lembram, Adão e Eva, ele criou o homem para a sua glória. Esse é o propósito do homem, mas o homem escolhe, diante da
do seu propósito, em que foi criado para glorificar a Deus, ele escolhe glorificar a si mesmo, ele escolhe se rebelar contra o seu Criador. Mas os termos, o Deus se relaciona com o homem, a gente viu isso lá no sermão sobre a ceia do Senhor. Deus se relaciona com o homem na história através de alianças, e os termos da aliança, do relacionamento de Deus com o homem estavam definidos. Se você pode usar de tudo no jardim. Se você me obedecer, você vai reinar como criatura. Agora, se você me desobedecer, se você comer do fruto da árvore que eu disse que não coma, você certamente morrerá, você irá morrer. E esses termos estavam definidos: toda alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra do Senhor. E o homem que havia nascido para glorificar a Deus, agora ele, nascido a semente do homem nasce em pecado, e nascido em pecado, ele pesa sobre ele uma maldição, que é a da morte. Todo que é nascido em pecado, eu e você, nós estamos destinados à morte. Mas Jesus não tinha pecados. Jesus, diz a Bíblia, o escritor de Hebreus, lá em Hebreus 4,15, diz que ele, como sumo sacerdote, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele sabe o que é a natureza humana, porque ele foi tentado, mas ele não cometeu pecado, ele viveu sem pecado. O único que passou por essa terra justo, perfeitamente santo, o Filho de Deus, testemunhado pelo próprio Deus no batismo, testemunhado na transfiguração: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Sobre ele não pesava a condenação do pecado. Por isso que Jesus não pode morrer, porque ele não cometeu pecado. Como Jesus vai morrer? Ele morre porque ele se entrega. Aquele que não devia morrer porque não tinha pecados, se entregou à morte, como diz a palavra do Senhor lá em Romanos 5,12, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, todos pecaram, agora por um só todos são reconciliados com Deus, são libertos do pecado, liberados dessa dívida de condenação que há sobre nós. Romanos 5,18 diz assim também: por um só ato de justiça. Isso aqui que Jesus está fazendo é um ato forense, é um ato de justiça, é um ato jurídico, de pagamento de dívida, de perdão de pecados, de resgate, de cumprimento de pena. E Jesus está fazendo isso, se entregando em nosso favor. E diz o apóstolo Paulo, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque nós continuamos pecadores, merecendo a morte. Nós merecemos o distanciamento do Senhor, e diz o apóstolo, nós carecemos da glória de Deus, somos carentes, distantes da glória de Deus, e Jesus vem e cumpre tudo o que a lei determinava, recebe sobre si a ira de Deus por causa dos nossos pecados, para que agora todo aquele que crê nele tenha a vida eterna, possa ser reconciliado, estar novamente restaurado ao seu propósito principal de viver para a glória do Senhor. Jesus, então, nesse momento em que Jesus está cumprindo tudo isso, entregando a sua vida por nós, naquele momento na cruz do Calvário, um momento de dor profunda, humilhado ali na cruz, diz o texto que nós lemos, que ele ficou desnudo, porque os soldados tiraram as suas roupas e repartiram entre si, ali possivelmente sandália para um, cinto para outro, capa, e repartiram as suas vestes. Diz o texto em outro evangelho que ele tinha uma túnica e eles não quiseram rasgar a túnica porque ia perder o seu valor, e eles então lançaram sorte sobre a túnica, fizeram um primeiro bet da história e sortearam a túnica, em que quem ia ficar com a túnica de Jesus, diz o Salmo, para que se cumprisse o que estava no Salmo 22:18. Meus ossos estavam expostos e sobre as minhas vestes lançaram sorte. Jesus estava cumprindo cabalmente tudo o que havia sido referido sobre ele pelos profetas, nos salmos, na lei, e recebendo a punição
pelos nossos pecados, a ponto de tamanho ser esse peso sobre si que Jesus carregava ali, que ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani. O Evangelho de Mateus vai trazer esse episódio em que as pessoas escutam e acham que Jesus está chamando por Elias. Na verdade, ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor não pode ser conivente com o pecado, porque Deus é perfeitamente santo. E Jesus, naquele momento, está cumprindo a nossa pena, recebendo sobre si os nossos pecados. Os judeus que estão ali, os fariseus, dizem: ele está clamando por Elias, quem sabe? Vamos esperar um pouco, vamos dar um pouco de vinagre para ele, para ver se ele aguenta mais um pouco, para a gente ver se Elias vem salvá-lo, porque eles também não haviam entendido que a profecia a respeito de Elias se referia a João Batista, que viria preparando o caminho do Senhor. E João Batista, nessa altura da vida, dessa altura do campeonato, já havia sido decapitado por Herodes. Mas Jesus não diz apenas isso. Nesse momento de dor, de agonia, de sofrimento, pregado na cruz, ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os homens estão ali cegos no seu orgulho, estão cheios de sua autojustiça, achando que estão promovendo justiça, matando aquele homem, cheios de inveja. Mas Jesus não foge, nem na cruz, nem em momento de tanta dor, ele não foge ao seu ofício de sacerdote. Ele sim é o sumo sacerdote que intercede por nós, e ele intercede por aqueles ali. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. João Calvino, falando sobre essa afirmação de Jesus, diz que ele não apenas se abstém de vingança, mas implora a Deus Pai pela salvação daqueles por quem é mais cruelmente atormentado. E aí, de onde menos se espera, vem a nossa primeira confissão. Eu falei que nós vamos ter 3 confissões hoje, para provar que a cruz não foi somente esse momento de dor e agonia, mas um momento de vitória e de proclamação de que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Rei. É de Pilatos, ele manda escrever numa placa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Talvez como uma provocação para os judeus, para mostrar como era ridículo aqueles a quem eles estavam depositando a confiança de que seria rei, de que talvez fosse dar uma virada na questão política com o Império Romano. Estava ali exposto, sofrido, ali aquela criatura crucificada, onde diz o profeta Isaías: nenhuma beleza havia, as pessoas escondiam o rosto, como quando você vê uma pessoa em muito sofrimento que você não consegue ver. As pessoas escondiam a face para não olhar para o sofrimento de Jesus, e Pilatos manda colocar ali: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Diz lá aqui Lucas também descreve assim, mas em João 19, diz que os judeus ficaram inclusive incomodados com isso, porque os fariseus disseram: não coloca, Pilatos não coloca Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, diz assim, coloca assim, que ele disse que era o Rei dos Judeus. E Pilatos diz: o que escrevi. E Pilatos coloca, ele não coloca só na língua dos judeus, ele não coloca só no hebraico, ou aramaico, a língua que era falada ali, ele coloca em hebraico, e coloca em latim, e coloca em grego. O latim era a língua oficial a língua culta do Império Romano, a língua dos documentos no Império Romano. O grego era a língua da cultura em que eram feitas as relações comerciais, e o hebraico era a língua que os judeus entendiam. Então, Pilatos coloca de um jeito que todo mundo que estivesse passando pela cidade, passando pelo local, pudesse entender aquela motivação porque aquele homem estava sendo crucificado. Ele não sabe, e talvez essa que é a grande ironia desse momento da crucificação, é porque ele se antecipa na sua provocação ao momento que nós teremos na história, que todo olho vai ver, a intenção de Pilatos vai se cumprir, todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Nazareno é o Rei dos Judeus.
todos verão, até aqueles que o traspassaram, e vão se dobrar, e como nós cantamos hoje, vão glorificar a Ele, dizendo: Jesus é o Rei dos Reis. Nós hoje pela manhã na escola dominical falamos aqui do texto de Daniel, capítulo 7, verso 14, que diz exatamente isso. Daniel, na sua visão do ancião de dias, ele diz assim, Daniel 7, 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E Pilatos, pensando fazer uma provocação, ele está sendo usado para fazer uma confissão verdadeira, ele está sendo usado para fazer uma declaração de que aquela cruz não é uma cruz de derrota, é uma cruz em que um rei está vencendo, o rei está se entregando pela nossa vitória dos nossos pecados. O Rei dos Reis está se entregando naquela cruz. Na sua cegueira, e mesmo com o sentimento de fazer pouco caso ou provocar os judeus, Pilatos acaba declarando a mais autêntica verdade. Jesus estava reinando na cruz. Nós não temos costume de pensar na cruz assim, mas a cruz é lugar de vitória. A cruz é lugar em que o nosso rei venceu. Não um rei com pompas, agindo para agradar homens, mas um rei que se entrega por amor do seu povo, dando sua vida em resgate de muitos. Para Pilatos, talvez, para os fariseus ali, muitos, os soldados, ali talvez estivesse um derrotado, mas Jesus estava triunfando na cruz contra principados e potestades. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses 2, verso 15, e despojando os principados e as potestades. Despojar era o ato em que os exércitos, quando venciam as batalhas, saíam fazendo limpa, tirando tudo que era de valor do exército que era vencido, tirando ali o que se enriquecia com os despojos de guerra. E diz o apóstolo Paulo que na cruz, Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Se a irmã Rosemary estivesse aqui, ela tinha dado um glória a Deus agora. Ai, que falta faz irmã Rosemary. Meus queridos, temos algumas aplicações dessa primeira confissão. É que esse talvez seja o status que nos encontramos sem Deus, certamente cegos, cheios de nossa justiça própria, de nossa autojustificação. Todo aquele que acredita que não precisa de salvação, somente em Cristo, ele está cego. Ele precisa. Ontem eu lembro lá no evangelismo lá em Pedra Branca, a gente teve a oportunidade de conversar com um cidadão que estava lá, e ele e o irmão Everaldo estava lá com a gente, e ao que parece o irmão Everaldo entende de caça, entende de mocó, de preá, e começou a conversar com o homem sobre isso, e parece que ele também já degustou essas iguarias, e o homem começou a gostar da conversa e botou a gente para dentro, para sentar e tal. E ele plantava ali algumas coisas, e a gente começou a dizer assim, mas eu fiz essa pergunta a ele, disse, o que é que falta? O que é que está faltando para o Senhor? O que é que precisa para o Senhor ter felicidade e contentamento? Sem desespero, meus irmãos. Está aqui atrás. Calma, meus irmãos. É apenas uma barata voadora. Obrigado. Esse é um trabalho para o diácono. Isso. Pronto, graças a Deus. O biólogo pode ficar tranquilo que ela não foi morta, assassinada. Ela está sendo conduzida, encaminhada para outro local, viu? Então, queridos, nós conversamos ali e às vezes naquela situação ali perto do açude, o homem plantando, ele estava satisfeito com a vida dele, havia nascido ali e seguramente estava esperando morrer naquele local, e eu disse, o que é que você precisa? Ele disse, não
precisa de paz. Eu, querido, eu quero dizer a você que você precisa de Jesus. Porque quando a gente acha que não precisa dele, nós estamos nessa mesma situação desses homens aqui que acompanham a crucificação. Nós estamos cegos. Quando você acha que não precisa, não preciso, Theo, tá bom, minha vida. Você precisa de Jesus. Ao mesmo tempo, nós aprendemos com o exemplo do nosso Salvador que nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Sabe aquela pessoa que tem você por inimiga, a pessoa que fala mal de você no trabalho, a pessoa que persegue você na escola, na universidade? Ore por ela. Peça que o Senhor faça uma obra no coração dela. Peça que o Espírito Santo transforme o seu coração. Esse é o exemplo que Jesus nos traz na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando nós não fazemos isso, é porque nós nos sentimos superiores ao outro, mais santos, mais merecedores da graça de Deus. E nós não somos. Precisamos enxergar na cruz a justiça de Deus sendo satisfeita em Cristo, mas também a sua maravilhosa graça em profusão, alcançando os perdidos. Salmo 85:10 diz: encontraram-se a graça e a verdade, justiça e paz se beijaram. Na cruz nós encontramos justiça sendo feita, o peso, a condenação dos nossos pecados, a morte sendo satisfeita, porque Ele se entregou por nós, mas ao mesmo tempo nós encontramos graça, nós encontramos amor, porque essa morte não foi uma morte para a salvação própria, única de Cristo, foi uma morte para a nossa salvação, para que nós pudéssemos pela graça, sem merecermos, sem termos tido feito coisa alguma que merecesse, recebêssemos de graça essa salvação. Viver por essa graça, então, não é se sentir melhor do que os outros, julgando, condenando os pecados alheios, apontando culpa e condenação, torcendo para que o pecador se dê mal. Essa é a primeira afirmação. Jesus Nazareno, primeira confissão, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É uma segunda confissão aqui, que nós vemos, também de uma pessoa totalmente inusitada. Do lado de Jesus está sendo crucificado dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E diz o texto que um ficava reclamando, e naquele clima ali talvez, e agonizando também de dor, diz: você não diz que é Cristo, você não diz que é o escolhido, que é ungido, então salva a gente daqui, me tira daqui dessa cruz que eu não estou aguentando. E o outro o repreende, e diz: você não... nem estando debaixo da mesma condenação, você crê no Senhor, você não tem reverência e olha para o Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui porque eu mereço, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem não fez mal nenhum, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De um lado e do outro, dois criminosos, dois rebeldes, malfeitores, em meio a tantos escárnios das autoridades, dos fariseus e das pessoas ali que de algum modo estão esperando que Jesus fizesse talvez algo miraculoso, resistisse ao momento da cruz. Ele clama ao Pai e diz, o Matthew Henry aqui escrevendo sobre os dois ladrões, ele diz: neles foram mostrados os diferentes efeitos que a cruz de Cristo teria sobre os filhos dos homens na pregação do Evangelho. É certo que o verdadeiro arrependimento nunca é tarde demais. Mesmo no último momento, mesmo naquele momento de quase morte, a graça do Senhor alcançou um criminoso. Mas ninguém pode ter certeza que terá tempo para se arrepender da morte. Em geral, os homens morrem enquanto vivem. Essa frase eu achei sensacional do Matthew Henry. Em geral, os homens morrem enquanto vivem. Um dos malfeitores crucificados aproveitou o clima ali e também estava naquela situação de dor e agonia e blasfemava, tentando a Jesus para que salvasse a si próprio e a eles ali. Mais um cego, como os demais, como Pilatos, como os fariseus que estavam ali, como os soldados, mais um cego que não sabia que Jesus estava naquela situação, exatamente para salvar.
Não para tirá-lo da dor que ele estava sentindo física ali, mas para salvar todos nós, de todos os tempos, de todas as eras, o seu povo escolhido para salvar dos seus pecados. E todo que crê é livre da morte eterna. Mas a confissão mais marcante nesse momento, então, vem de outro ladrão, outro que está crucificado também ali ao lado do nosso Salvador. E não é impressionante que em meio a tantas pessoas aqui que conheciam as Escrituras, os fariseus, talvez ali alguns saduceus, os judeus, os próprios discípulos de Jesus, alguns que o conheciam, que diz o texto no final que nós lemos, acompanhavam de longe, mas acompanhavam. Tantos podiam ter feito essa confissão, mas veio da boca de um ladrão essa verdade, porque é o Espírito Santo que traz o convencimento, é o Espírito Santo que traz o discernimento da verdade. Ele demonstra temor. Ele diz, repreendendo o primeiro criminoso, ele diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele reconhece que é um pecador, que é merecedor de castigo e da morte. E reconhece também que Jesus é um salvador, que Jesus pode salvá-lo, que Jesus é santo, que ele é rei, que ele não tem pecado. Ele crê que Jesus é aquele que salva. Ele é o rei justo, porque ele diz: olha, quando vieres no teu reino, então ele sabe que Jesus vai vir como rei. Que obra maravilhosa do Espírito Santo, que não depende de nós. E a gente às vezes vai para o evangelismo como ontem, e o pastor estava falando hoje de manhã, a gente vai preocupado no que a gente vai falar. Às vezes a gente deixa de ir pregar, porque a gente tem vergonha do que vai falar. A gente não sabe: rapaz, eu vou chegar e vou dizer o quê? Está aí, Everaldo começou a falar sobre PEBA e sobre pré-A, e de repente a gente está evangelizando o homem. E você diz: mas isso vai... Você termina de falar e você fica: eita, eu devia ter dito esse versículo, eu devia ter falado isso. Não, meu querido, é o Senhor que faz a obra, não depende de você. Quando você deixa de ir para o evangelismo, pregar a palavra, você perdeu o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor, de ver a obra transformadora do Senhor, através da palavra, através de vasos imperfeitos como eu e você, pessoas que não sabem nem o que falar nessa hora, mas o Senhor usa para a glória do seu santo nome, porque a obra é dele. E o Senhor toca, o Espírito Santo toca no coração desse ladrão, e ele reconhece que ele é pecador, que ele merece a pena por estar ali. Ele reconhece que Jesus é rei, porque ele diz: quando vieres no teu reino, ele reconhece que ele é santo, que ele é o Filho de Deus. Ele crê que Jesus é aquele que salva, o adora, declarando que ele é o autor da vida, porque ele é capaz de dar vida quando ele vier. Eu não sei o que se passava pela cabeça dele, não sei se ele pensava em ressurreição, não sei o que passava na cabeça desse ladrão, além da dor que ele estava sentindo, mas ele sabia que Jesus o livraria do fardo do pecado e estabeleceria o seu governo sobre todos. Calvino diz, mais uma vez João Calvino, ele diz: ele contemplou a vida na morte, a exaltação na ruína, a glória na vergonha, a vitória na destruição, um reino em cativeiro. Ele não alega injustiça, podia estar reclamando: mas não foi para tanto, podia ter dado outra sentença. Ele não reclama ou clama por qualquer outra coisa, como outro criminoso: não, tira a gente daqui, libera a gente dessa dor. Não, ele clama somente por graça e misericórdia. Lembra-te de mim. Eu estou aqui porque eu mereço essa coisa. Mas lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O fariseu estava tão cheio de religiosidade que só conseguia ver em Jesus um rival, uma ameaça. Pilatos, tão cheio de autoridade,
com tantos receios de perturbações e de perder o seu cargo no império, que ele só via ali um jeito de se livrar do problema, jogando um inocente aos leões. O povo estava tão cheio de si mesmo que queria apenas encher a barriga com pães e peixes que eram multiplicados, com as bênçãos dos milagres, muito parecido com certas igrejas hoje, né, meus irmãos? Desfrutar dos milagres, deixar de pagar impostos a Roma, talvez, e só via ali um nazareno, humilhado, fraco, derrotado. Mas mesmo na mais completa e contagiosa cegueira do mundo, mesmo na mais densa escuridão, o Senhor abre os olhos de um ladrão, um homem de má fama, que não frequentava a igreja, conhecido pelos seus crimes, para que ele reconhecesse seus pecados e visse aquele que não tinha pecado e que se fez ele mesmo pecado no nosso lugar. E ele creu para a vida eterna. A resposta de Jesus aponta não para uma incerteza futura, uma incógnita, mas para um presente certo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se Jesus o justificou, quem o condenará? Glória a Deus, porque há restauração na cruz, meus irmãos. Há perdão de pecados e há restauração. Há novo nascimento, mesmo na cruz, mesmo nos últimos instantes, mesmo na dor e na agonia, há restauração na cruz de Cristo, que aponta para a vida eterna. Queridos, quero trazer algumas aplicações dessa segunda confissão que nós vemos aqui na crucificação. A primeira é que não importa os pecados que o trouxeram até aqui, a essa mensagem da cruz. A verdade é que há perdão, há restauração para a sua vida, que aponta para um presente de vida eterna em Cristo Jesus, com Ele hoje e num futuro glorioso na presença dEle. A cruz é cegueira para os que se perdem e amam as trevas mais do que a luz, mas para os que creem é vitória de Cristo, que é a nossa vitória sobre a cegueira espiritual, para nós enxergarmos Ele como nosso Rei e como nosso Salvador. Quando você olha para Cristo, o que é que você vê? Quando você olha para a cruz, o que é que você vê? Quando você vem para a igreja, o que é que você vê? Quando você abre a palavra de Deus, o que é que você vê? Talvez na sua cegueira, a cruz, a Bíblia, a igreja, represente apenas religiosidade, ou um escape para os seus problemas. Semana tão difícil, vou para a igreja para dar uma relaxada. Como Pilatos, que estava querendo só se livrar do seu problema. Ou ainda uma busca de bênção para a sua vida, como o povo via aquele homem na cruz, um homem que por certo tempo os fartou de pão. Se é isso que você vê, então não está menos cego do que os fariseus, do que o Pilatos ou do que o povo. Hoje é dia de abrir os olhos. Hoje é dia de abrir os olhos e enxergar a cruz como fez aquele criminoso ali. Um homem indigno que merecia condenação pelos seus pecados. Mas a única esperança, a última esperança no seu último suspiro de vida, no seu último fio de vida estava em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê assim? Num mundo de tanta cegueira espiritual, em que nós tateamos no escuro, buscando sentido e salvação para a vida, Deus é capaz de nos abrir os olhos. Por mais embotados que eles estejam, e por mais doente que seja o nosso corpo, que se encontre o nosso corpo, mais angustiado e deprimida que esteja a nossa alma, em Jesus nossos olhos são abertos para encontrarmos razão para viver e para morrer. Alegria e paz, justiça e graça, esperança eterna. Terceira afirmação, meus irmãos, terceira e última confissão que nós vemos aqui. No último momento, hora sexta, o horário dos judeus era medido, diferentemente do que nós temos hoje, um horário de 24 horas, era medido entre o nascer do sol e o pôr do sol. Então essa era a primeira hora e a 12ª hora. Então, a hora sexta aqui, em que o
texto descreve a partir do verso 44, em que o sol se escureceu, em que Jesus vai render completamente o seu espírito, um pouco mais, o sol se escurece da hora sexta até a hora nona, até mais ou menos às 3 horas da tarde, de meio-dia, o horário do sol mais claro e mais forte. O sol não deu mais a sua luz, ele escureceu até às 3 horas da tarde. E eu pensei, quando vi esse texto, que se os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, nesse momento os céus estavam anunciando que era chegada a hora do Deus feito gente entregar a sua vida à morte. Além desse sinal, houve outro sinal. O texto de Mateus, o texto de Marcos vão falar que houve grande terremoto. Além do céu escurecer por essas 3 horas, houve grande terremoto. E o véu do templo, o véu, se os irmãos olharem lá na lei de Moisés, havia a separação entre o lugar onde ficava o propiciatório, a arca da aliança, com os querubins ali na tampa, e eles ficavam num lugar separado, o Santo dos Santos, e um local onde o sacerdote só entrava uma vez por ano, e tinha toda aquela tradição de entrar amarrado numa corda, porque se a presença de Deus ali aparecesse, fulminasse o sumo sacerdote, ele tinha que ser puxado por uma corda, porque a presença de Deus era tão santa que ninguém podia adentrar aquele local, e havia um véu feito de peles e bordado com ouro, e era um negócio grosso e grande, muito alto, e esse véu separava esse lugar onde ficava a arca dos demais espaços ali no templo. E diz a palavra do Senhor que o véu no santuário se rasgou pelo meio. No outro evangelho diz que ele se rasgou de alto a baixo, o véu que separava o Santo dos Santos é rasgado de cima a baixo. E eu imagino assim, é o próprio Deus satisfeito com a oferta do Filho, a oferta perfeita, tudo estava cumprido. O Senhor então rasga, não há mais necessidade disso, não há mais necessidade de separação, porque o meu Filho, Jesus Cristo, Ele agora é o acesso à presença do Pai, Ele nos dá acesso à sua presença e o véu é rasgado. Aquele símbolo se exaure, o símbolo da santidade de Deus, que mostrava que os homens não tinham acesso à sua presença santa, agora não havia mais razão de existir. E não apenas isso, a morte por crucificação era uma tortura, era uma morte por tortura. Tinha presos que ficavam 3 dias ali crucificados, agonizando até morrer. De modo que os fariseus e os líderes religiosos ali estavam se preparando para a Páscoa. Lembra que eles estavam no meio da Páscoa e havia o domingo da Páscoa e eles estavam terminando a sexta-feira e o céu escureceu e ia anoitecer, eles não podiam fazer mais nada, o sábado ninguém fazia nada e no domingo ia ter o momento da festa da Páscoa. E aqueles homens começaram a ficar preocupados, rapaz, vai ficar esse espetáculo aí, e como é que a gente vai preparar a festa com esses homens pendurados? E pediram a Pilatos para apressar ali aquela situação, e a forma de se fazer era quebrando os ossos, porque de algum modo havia algum esforço ainda nessa região da coxa para você se sustentar ali enquanto sofria, enquanto a vida se esvaía. E os soldados foram lá e quebraram as pernas de um criminoso, quebraram as pernas do outro para acelerar o processo de morte. Mas quando chegaram em Jesus, se espantaram. Porque Jesus, ele deu um brado e expirou, diz o versículo 46. E se vocês forem ler o texto do Evangelho de João, as palavras que saíram da boca de Jesus antes de expirar é tetelestai. Está pago, está consumado. Eu lembro que a gente tinha uma loja de imóveis, eu trabalhava com o painho lá, e a gente vendia na prestação.
Vocês nunca comprou na prestação, é porque vocês são de outra geração. Mas comprava na prestação, fazia um carnezinho e tal. E você, quando comprava na prestação, você assinava uma promissória. Ficava lá no valor das prestações. E quando você pagava a última promissória, a gente virava a promissória ao contrário, que estava lá o carnê, e botava assim na promissória: liquidado. Lembra disso, pai? Liquidado, dia tal, tal e tal. E o cliente saía satisfeito, porque ele não devia mais nada. Chegava e dizia: ufa, me livrei dessa conta. Cartão de crédito devia fazer isso de vez em quando, né? Mandar um está liquidado para a gente. Jesus diz exatamente isso na cruz: está pago. Não há mais dívida. Não há mais dívida. Não há mais condenação. Não há mais dívida. Está pago. Estão liberados. Está pago. E ele dá esse brado e expira, diz a palavra do Senhor, e nenhum dos seus ossos é quebrado. O soldado, quando chega lá, ele espanta que Jesus já esteja morto, não dá mais sinal de vida, e ele enfia a lança no lado de Jesus e sai água e sangue, comprovando que está morto. As mulheres veem isso. João, que está ali presente, vê isso também, escreve no seu evangelho, testemunhando que viu, ele estava morto. E não podia ser quebrado nenhum dos seus ossos, porque estava escrito, isso precisava se cumprir também: nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele é o Cordeiro Pascal. Como é que o Cordeiro da Páscoa era comido? Inteiro. A palavra do Senhor lá no Egito ainda disse a Moisés que falasse para o povo: você vai pegar o sangue, aspergir nas portas, o anjo da morte vai passar, vai ver o sangue, não vai entrar. Você vai pegar o cordeiro e você vai assar ele inteiro. E vai comer a família. Se uma família não der, junta duas, porque é coisa para vivenciar como corpo, como igreja, como povo. E vai comer inteiro, não vai quebrar nenhum dos ossos. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que se entrega para que a morte não tenha autoridade sobre as nossas vidas. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Na sua morte, o último suspiro, Jesus cumpre também a palavra do Senhor. Em tudo, cada linha, cada letra, Jesus rendeu o seu espírito. Não foi Pilatos que o matou, nem foram os fariseus, nem foi o centurião, nem mesmo a morte que venceu Jesus, que lhe tirou a vida. Ele voluntariamente rendeu o seu espírito. É ativo aqui a ação. Jesus entregou a sua vida. Ele não foi morto, ele rendeu o seu espírito. Ele voluntariamente entregou a sua vida, porque ele tem poder para tirar a sua própria vida e para reavê-la. Diz, ele mesmo anunciou aos seus discípulos, João 10, 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. E aí vem a última confissão. Um centurião romano, um homem responsável por 100 soldados, está ali, responsável por aquele momento, a guarda no local, e ele vê tudo aquilo, o céu escurecendo, terra tremendo, as palavras daquele homem, e mais uma vez o Espírito Santo nos surpreende, porque da boca desse homem, diz a tradição, que esse homem se tornou um líder da igreja em Jerusalém. A gente não sabe se isso é verdade, que não está na Bíblia, mas é mencionado na tradição cristã. E diz que esse homem olha para aquilo, olha para a cruz, olha para todos aqueles sinais, vê o que Pilatos não teve coragem de defender, que o ladrão, o criminoso que blasfemou, não entendeu, que os fariseus insistiram em desmentir, e que os discípulos agora estavam com dúvidas de que fosse verdade. Esse homem diz, versículo 47, verdadeiramente, esse homem é justo. Os outros evangelhos dizem que ele diz, verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Ele confessa que Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, a cruz não foi um acidente de percurso. Não foi uma derrota para Jesus. Algo que devia ser contornado ou evitado. Na sua hora de maior dor,
o Senhor continuava proclamando que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Rei, que Ele era justo, que Ele entrega a sua vida pelas nossas injustiças. E todo que olha para essa cruz e crê nisso, tem sua vida transformada, os seus pecados perdoados e vive por essa certeza que o seu Redentor não apenas morreu, mas ressuscitou dos mortos para ser o primeiro entre muitos irmãos. Eu quero terminar com algumas aplicações. Talvez você precise de um terremoto na sua vida para poder crer desse modo. Talvez você precise que um terremoto vire sua vida de cabeça para baixo, mudança no trabalho, mudança de governo, perseguição, uma limitação física, quem sabe, para poder reconhecer o que aquele centurião reconheceu. Talvez você precise de longas horas de escuridão na vida, dias, meses de escuridão, sem saber o que fazer, aonde ir, que decisão tomar para confessar aquilo que o centurião confessou. Qualquer que seja a forma que o Senhor lhe preparou para ouvir a mensagem da cruz, você precisa crer que Jesus Cristo é o Rei, que Ele é o Filho de Deus e viver por essa verdade. Foi isso que nós proclamamos ontem em Serra Branca, em Pedra Branca. Estava conversando com um amigo esses dias e ele estava demonstrando preocupação porque ele achava que ele estava devendo a espiritualidade dele, mas nunca tinha ido à igreja e não estava criando os filhos, indo para a igreja. E ele estava preocupado, muito atarefado, muito trabalho. Ele dizia, eu sei que eu preciso me voltar para Deus. Mas ele demonstrou uma outra preocupação. Ele disse, mas sabe o que eu penso? E se Jesus não ressuscitou? E se essa história não é verdade? Quem sabe as testemunhas ali que apareceram no domingo pela manhã não foram no túmulo errado, como alguns depois espalharam esse boato, que ali os discípulos foram para o túmulo errado e por isso o túmulo estava vazio. Quem sabe que essas pessoas viveram e morreram baseando sua vida numa mentira. E eu podia trazer, meus irmãos, inúmeros argumentos aqui dos testemunhos, não só do tempo de Jesus, do testemunho das Escrituras, do testemunho dos profetas acerca dele, e que Jesus cumpriu tudo que havia sido predito sobre ele, do testemunho de Moisés, do testemunho dos Salmos, dos mártires e heróis da igreja, dos heróis da fé, mas eles só fazem sentido se o Espírito Santo retirar a cegueira dos seus olhos e do seu coração para lhe capacitar a crer, a ter fé genuína e verdadeira em Jesus Cristo e confessar que Jesus é verdadeiramente justo, o Filho de Deus que se entregou pela sua vida e pela minha vida. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu, pecador, cheio de dúvidas, Ele me fez nova criatura nele. Filho de Deus, eu posso ser chamado de filho de Deus, co-herdeiro com Ele de todas as bênçãos que o Filho tem, eu tenho, sou herdeiro também, todas as bênçãos celestiais. Nós vivemos então nesse paradoxo maravilhoso, extraordinário. Nós somos pecadores, indignos, como disse o próprio ladrão na cruz. Nós somos esses pecadores que merecemos a morte, miseráveis. Não somos merecedores de nada que o Pai nos dá, que o Pai tem para os seus filhos, senão a condenação. Ao mesmo tempo, em Cristo Jesus, nós somos tão amados, nós somos eleitos, amados por Ele, um amor inexplicável, que fez com que Ele viesse e morresse em nosso lugar. É aquele amor do bom pastor que deixa as 99 e vai buscar a ovelha. É o amor que Ele tem por nós, nós miseráveis, indignos, ao mesmo tempo amados, belos, queridos pelo Pai. Ele desceu, encarnou e morreu na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida de pecado e nos resgatou para o seu reino. E nos tornou filhos com Jesus. E um dia seremos como Ele é. Que amor é esse?
Que amor é esse pela minha vida? Que amor é esse por você, meu irmão? Você já experimentou desse amor na sua vida? Você já experimentou tanto amor assim na sua vida? Nós cantamos aqui, eu queria chamar o grupo de música para nós cantarmos novamente. Nós vamos cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. É o que nós vamos cantar. E eu queria que você cantasse e fizesse dessa música uma oração. E eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor. E se de fato você nunca teve essa experiência do que é nascer de novo, o que é olhar para a cruz e a cruz fazer sentido, mas não só fazer sentido como história, mas trazer sentido para a sua vida, para tudo que você faz, para quem você é, para os seus relacionamentos, para a sua família. A cruz traz sentido porque nela Jesus me salvou, nela eu vejo o amor de Cristo, nela eu vejo a vitória que eu tenho sobre os pecados por causa dele. Que você possa fazer essa oração nessa noite e confessar ao Senhor Jesus. Confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Baixe sua cabeça. Ora em nome de Jesus. Confesse, como o ladrão fez. Pilatos, sem ter ideia, confessou que ele era o rei. O centurião confessou que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, ele era o justo. Confesse a Cristo Jesus. Creia nessa cruz, creia nessa mensagem. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela mensagem da cruz, porque ela traz sentido à nossa vida, ela nos restaura, ela nos perdoa, ela nos liberta do pecado, Senhor, ela nos traz para uma nova realidade de não mais pecadores condenados, mas sim pecadores resgatados pelo sangue do Cordeiro Santo, que cumpriu toda a justiça, satisfez a ira de Deus e nos deu acesso à sua presença, rasgando o véu do tempo. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus, porque essa mensagem fez sentido para mim um dia. Ó Deus, e que nessa noite, aqueles que o Senhor, na tua misericórdia e graça, resolveu trazer para junto do Pai, por uma mensagem tão imperfeita, Senhor, de um servo tão limitado, mas pela tua graça e pelo teu poder, aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor, que possam ser transformados por ela. Ó Deus, em nome de Jesus, traz consciência do pecado por causa da cruz. Traz, ó Deus, arrependimento sincero pela obra do teu Santo Espírito. Capacita de fé para crer, para viver e morrer por Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos por esse tão maravilhoso amor e por essa cruz tão maravilhosa para nós. Em nome de Jesus, te pedimos essa bênção sobre esses que estão aqui, os que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?